Agora sim, rapaz. Tá me escutando? Pastor Neto. Tô ouvindo. Rapaz, A internet coisa. tava... A internet aí é que tá com problema? Ela tava com problema há uns 3 dias, mas os técnicos vieram hoje e tá tudo ok agora. Rapaz, coisa boa, graças a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Você entrou, tá aqui conosco. Tá vendo aí, coisa Prazer boa? aí. Agradecer os irmãos aqui que vão assistir essa live, outros que vão assistir depois também. Prazer muito grande. Pastor Neto, que se conhece, é um colega de ministério, está pastoreando hoje a Igreja Batista Regular de João Câmara. Em nome de Deus, é um prazer muito grande. E, sobretudo, estarmos conversando aqui hoje sobre esse livro maravilhoso que é Apocalipse. Por isso que É verdade. você que entrou agora, abra aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 6, que nós vamos falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros. E Neto vai dar uma aula e tentar responder aqui algumas questões. Querido, um prazer ter aqui conosco você, viu? Prazer é meu, pastor Real. Eu queria, em primeiro lugar, se você quiser falar alguma coisa, pode falar, se apresentar, mas eu queria que você pudesse, em primeiro lugar, falar porque João usa essa linguagem dos selos. Né? Os selos que fazem parte das séries setuplas, que é selos, trombetas e taças. Mas vamos falar dos selos, né? Por que essa linguagem dos selos? Por que João usa essa linguagem dos selos? Ok, então a gente, quando está lendo Apocalipse, né, a gente tem que pensar em um texto de um teor literário muito complexo. Ele é um texto que se utiliza de bastante simbologia, e existe links e como a gente sabe, intertextualidades entre ele e vários outros textos do Antigo Testamento. E também não podemos desconsiderar a questão de gênero literário, que está sempre relacionada a uma questão social consolidada. Então, quando a gente vê essa primeira questão aí que o pastor levantou a respeito dos selos, por que João usa essa simbologia de selos? Aí a gente tem que voltar para o capítulo 5. Os selos, no capítulo 5, ele aparece aí no livro que está selado, né? Então, capítulo 4 e 5, eles são capítulos importantíssimos no livro de Apocalipse, porque eles vão centralizar, eles vão mostrar a figura de Deus e do Cordeiro, ali como sendo o centro das ações e do desdobramento da história, da narrativa que vai se desenvolvendo ao decorrer do livro. E ali, no capítulo 4 e 5, João vai mostrar que há um livro, o livro ele ganha a cena a partir do capítulo 5, ele parece ser bem importante. Todo o enfoque está nesse livro, nesse rolo que é selado. Então, um rolo selado não é algo, não é uma novidade para os leitores da Bíblia, para os interlocutores de João, os crentes do primeiro século, ali no final do primeiro século da era cristã. Não é algo, não é uma novidade, porque quando nós olhamos o Antigo Testamento, em textos como Ezequiel 2, versículo 9 e 10, como Isaías 29, versículos 11 e 12, eles nos mostram também essa ideia de um livro selado. Ezequiel vai mostrar esse livro como simbolizando julgamento, juízo de Deus. Ele está escrito por dentro e por fora, e essa escritura que está selada, ou seja, ela não é aberta para qualquer pessoa. A ideia do selo é de uma correspondência que é restrita. Alguém é que pode abrir, e somente esse alguém. E aí, no capítulo 5, a gente percebe essa discussão, essa procura por alguém que seja digno de abrir esse livro selado. Então, corre aí e linka aí com o Antigo Testamento, a ideia de um livro selado, como Ezequiel mostra, a ideia de julgamento, a ideia de julgamentos que estão ali registrados, e a ideia do selo, a ideia de que ninguém pode abrir, como lá em Isaías, ninguém pode abrir a não ser a pessoa a qual está destinada a abrir.
Então, o selo aponta para tanto a dignidade do conteúdo daquele livro, quanto para o sigilo daquele conteúdo. Alguém, a correspondência está compatível tão somente com alguém tão digno quanto o conteúdo que está registrado ali. É por isso que vai aparecer depois a figura do cordeiro. Ninguém pode romper o selo daquele livro, ninguém foi encontrado em nenhum lugar do cosmos, e não um lugar criado por Deus. A ideia de céu, terra e baixo da terra é uma expressão idiomática que remete ao pensamento hebraico de ordem no Antigo Testamento, de ordem criada por Deus, para mostrar tudo aquilo que tem sob domínio o próprio Deus que o criou, e que está em desordem devido ao pecado. Então, a ideia de selo aí remete a algo sigiloso, algo que tem dignidade, e que somente alguém correspondente a essa dignidade pode abrir. No caso, aparece a figura depois do cordeiro, o qual é achado digno de abrir o livro. E é interessante que a figura do cordeiro, a figura do cordeiro que referencia a Jesus Cristo como um cordeiro que morreu. A ideia sacrificial, toda aquela ideia testamentária de sacrifício e assim por diante. Então, o cordeiro que morreu, ele é digno de abrir o livro. Por que não simplesmente dizer o Senhor Jesus Cristo? Né? Por que não simplesmente dizer Deus Filho, ou o Senhor, mas o Cordeiro? Por que essa escolha léxica? Né? Por que escolher esse termo específico que está associado ao Senhor Jesus Cristo? É porque remete à sua morte. Né? A sua morte é na morte de Cristo. A morte de Cristo, na verdade, ela é o início ali do restabelecimento da ordem cósmica, que foi desmantelada pelo pecado no Antigo Testamento. Na morte de Cristo está tanto a redenção quanto o julgamento. Depois que Cristo morre, ressuscita, Paulo vai falar isso lá em Filipenses 2, naquela poesia lá do capítulo 2, aquele que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e morrendo de cruz. Aí depois Paulo vai mostrar a exaltação dele. Ele é exaltado. E agora ele vai assumir uma posição que ele não tinha antes, como Deus homem, né? Como Deus encarnado. Ele assume uma posição que está acima de qualquer outro indivíduo, uma posição de destaque, uma posição altíssima, uma posição de domínio. E essa posição de domínio dá a ele o direito de julgar. Então, João remete aqui a Cristo como Cordeiro. Ele evoca justamente todos esses elementos que estão dentro dessa figura de Cordeiro, que morreu para restabelecer o cosmos. Ele salva e ele julga. Somente o Cordeiro ele tem capacidade para isso. E o livro, estando associado à ideia de julgamento, sim, somente o Cordeiro pode abrir. Abriu os selos, né? Pastor, veja o seguinte. Sempre nós podemos reparar isso, até você falou um pouquinho sobre isso, no Apocalipse eles faz algumas vezes, poucas vezes, citação direta do Velho Testamento, mas de maneira geral eles faz muitas alusões. E aí, desse livro de Apocalipse, por exemplo, a questão dos 4 cavalos. Você entende que na memória de João, ele lembrou alguma coisa de algum texto do Velho Testamento, ou isso não tem alusão nenhuma, não tem interlocução nenhuma com nenhum livro, esses 4 cavalos? Ou tem alguma interlocução, por exemplo, com o livro de Zacarias, na sua opinião? Pastor, certamente, João, quando a gente lê o livro de Apocalipse, do começo ao fim, do começo, literalmente, ao fim, você percebe que a mente de João está embebida com o Antigo Testamento. A mente de João está embebida com o Antigo Testamento. Quando João descreve a experiência que ele tem ali, quando ele descreve a realidade a partir de figuras de linguagem, a partir de símbolos, tudo isso está fazendo um diálogo com textos do Antigo Testamento. E como a gente percebe aqui nesse texto, restritamente aqui a respeito de cavalos, cavaleiros, de uma cavalaria, é óbvio que não podemos deixar de lembrar de Zacarias, por exemplo, ou de Ezequiel. Zacarias, tanto no capítulo 1, como lá no final de Zacarias, nós vemos esses 2 textos associados à ideia ali de cavalarias
E Zacarias, ali do capítulo 1 a 8, que é uma unidade do livro, a primeira unidade do livro, especificamente 1 a 6, né? Porque 1 a 6 é uma parte e 1 a 8, 7 e 8 é outra parte. E aí 9, no final, é uma segunda parte do livro, uma segunda grande parte do livro, que é bem diferente da primeira. Mas do capítulo 1 a 6 nós vemos aí vários paralelismos, uma estrutura de quiasmo ali no livro de Zacarias, né? Primeira visão, oitava visão. São 8 visões, né? Primeira e oitava, segunda visão e sétima, terceira visão e quinta, e sexta, quarta e quinta, sendo o centro, né? Então, a primeira visão, ele vê uma cavalaria que passou pela Terra e vem dar um relatório da sua análise que foi feita ali da Terra. A última visão, no capítulo 8, há uma outra cavalaria que sai diretamente ali da frente de Deus, do trono de Deus, e que se expande pela Terra ali e estabelece o domínio de Deus na Terra do Norte, né? Na Terra do Norte. A Terra do Norte ali, que é transmite uma ideia da terra de onde vinha todos os ataques contra Israel, da Terra do Norte. Era um ponto estratégico. Todos os inimigos de Israel provavelmente viriam pelo norte. Os babilônios, os assírios, todos os grandes inimigos de Israel vinham pelo norte. Então a Terra do Norte é um símbolo de toda a desordem, de toda a desobediência, de toda a rebeldia contra Deus e contra o seu povo. Então, quando Deus se estabelece na Terra do Norte, por meio da sua cavalaria, que vai conquistando, ele então está mostrando o seu desejo ali de restabelecer a ordem criada lá em Gênesis. Isso. Quando todas as nações estarão ali submetidas à sua orientação, ao seu reinado, ao seu poder, ao seu domínio. Então, quando João ele fala aqui de cavaleiros, certamente ele está se remetendo, ele está dialogando aqui com Zacarias, e ele está fazendo alguns pontos, certamente, de contato. Toda a intertextualidade há pontos de contato. Eu destaco aqui, por exemplo, a ideia de domínio, a ideia de julgamento. Lá em Zacarias, a cavalaria ela está julgando, ela está sendo um instrumento de Deus para julgar as nações que estão rebeldes contra o Senhor. Mas que lá no final de Zacarias a gente vai ver que essas nações estarão submetidas ao Senhor. Todas as nações estarão ali sendo governadas pelo Senhor em Jerusalém. Na verdade, todas as partes de Zacarias, elas têm um clímax que mostra justamente isso, o Senhor governando de Jerusalém. Todo o mundo, todas as nações submetidas ao Senhor. Todas as partes de Zacarias, elas climatizam nesse ponto estratégico. Então, João ele está mostrando também que aqui, ele mostrou capítulo 4 e 5, o Senhor no trono, e o Senhor Jesus Cristo também no trono, e abrindo o livro, julgando, iniciando o processo de julgamento, trazendo para o mundo o seu julgamento, o julgamento do Senhor, com o propósito de restabelecer a ordem criada, com o propósito de, no final, João mostrar aí novos céus e nova terra. Então, é um dos pontos de contato aqui que eu vejo nessa intertextualidade entre João, lembrando aí do texto de Zacarias. Então, a cavalaria julga, instrumento de julgamento de Deus, há o propósito de restabelecimento e ordem, Deus vai julgar as nações e vai restabelecer o senhorio dele sobre estas nações, e as cavalarias também têm essa ideia de expansão, né? O cavalo sendo uma figura de um elemento de guerra, de um elemento de potência de guerra, de expansão, essa ideia expansionista. Assim como as cavalarias lá em Zacarias tinha essa ideia de expansão rápida, de algo que não seria local, mas que se expandiria por todo o mundo. A ideia também aqui de João é essa. Os cavalos eles estão se expandindo pelo mundo todo, por toda a humanidade. Ótimo. Excelente, pastor. Boa explicação. Meu querido, eu também quero desafiar todos que entraram agora, nossos amados irmãos, são muito bem-vindos, pastor Irã, pastor Maurite, pastor Roberto, meu amigo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, estudar a Bíblia. Então, se vocês entraram agora e quiserem abrir a sua Bíblia em Apocalipse 6, vamos entrar agora no texto, pastor Roberto, no texto propriamente dito. E no versículo 2, diz o seguinte:
Vi então, eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, que foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Eu gostaria que você falasse de 3 aspectos desse versículo. Tem mais coisas, mas eu queria que você destacasse esses 3. A primeira, acho que é a pergunta central desse texto. Quem é esse cavaleiro? A segunda pergunta dentro desse texto. Por que a coroa? Que deve estar ligado também, claro, está ligado ao texto e ao cavaleiro. Quem é a coroa? Para que essa coroa, né? Que ele recebe uma coroa. E também explica um pouco essa expressão, vencendo para vencer. Como assim? Então explique esses 3 aspectos desse versículo 2. Ok, pastor. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que, a partir daqui do capítulo 6, em diante, o texto de Apocalipse vai apresentar uma estrutura bem definida de julgamentos, de séries de julgamentos. Nós vemos os selos, depois vemos as trombetas, depois vemos as taças. Há interlúdios, geralmente entre a 6ª e a 7ª, de cada série dessa. É uma estrutura que perdura no livro. E esses julgamentos, eles têm também uma estrutura interna. Você percebe que ele sempre é um julgamento sético, ou seja, são 7 julgamentos, divididos em 2 partes. Eles sempre apresentam uma estrutura de 4 mais 3. 4 julgamentos que estão apontando para a Terra. Exato. E 3 julgamentos que são cósmicos. Ou seja, que apresentam uma ideia mais cósmica, voltada para mostrando que Deus, ali, ele está por trás de tudo isso. Há outras marcas linguísticas que apontam para Deus por trás, que a gente vai ver daqui a pouco, mas uma delas é essa. Essas 3 finais, que são julgamentos mais amplos, mais cósmicos, eles apresentam aí essa ideia de que há o Senhor soberano que está por trás desse desdobramento, desse derramado de julgamento. Esses selos que a gente vê aqui, a abertura deles, e os primeiros 4, que é justamente onde nós queremos nos deter hoje, eles apresentam também uma unidade. O autor está mostrando, está querendo expressar que há uma unidade nesses 4 selos primeiros, que são os 4 cavaleiros que a gente está analisando aqui. Existe uma chamada para cada um deles, né? Um ser vivente diz, vem, e aí ele aparece na cena. Então, esses seres viventes, eles estão em todas essas chamadas de todos os 4, indicando que há uma unidade. Você tem que interpretar esses 4 pensando em uma leitura que se aplica a todos eles. Aí agora vamos voltar para esse primeiro cavaleiro. Tendo dito tudo isso, esse primeiro cavaleiro, esse cavaleiro que aparece aí, há várias interpretações para ele, né? Vários estudiosos, eles tomam posições diversas a respeito de quem seria ele. Por exemplo, há quem diga, ele é Cristo. Há quem diga, não, ele não é Cristo, mas ele é a expansão da pregação do Evangelho. Há quem diga que não é Cristo nem a expansão da pregação do Evangelho, mas é o anticristo. Há quem diga que não é nenhum dos 3. É o desenvolvimento do pecado humano, digamos assim. Deus deixando que o homem esteja sobre a sua própria destruição. O homem por si só se destrua por meio do seu pecado, da sua depravação, quando ele se aparta de Deus, ou pensa que se apartou de Deus, que se emancipou de Deus, e ele então cai em sua prova do seu próprio veneno. Como eu entendo esse primeiro cavaleiro aqui? Tendo em vista que há uma unidade dos 4 cavaleiros, das 4 figuras apresentadas por João, eu entendo que ele não é Cristo, o próprio Cristo ele está aí por trás de tudo isso, ele não é Cristo. Ele difere da figura de Cristo que aparece no capítulo 19, apesar de há uma semelhança, uma continuidade, e isso é intencional. João quer mostrar alguma coisa aí com essa continuidade, com essa semelhança entre ele e o cavaleiro do capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo. Esse cavaleiro, ele apresenta aqui algumas características, como você falou, a sua cor branca, a coloração branca, diz que ele estava vestido de branco,
E o branco, no livro de Apocalipse, ele sempre transmite uma ideia de pureza, uma ideia de santidade, né? Aqueles que vão andar de branco com Deus, as promessas feitas lá nas cartas, né? Ou o próprio Senhor Jesus Cristo que vem de branco, de linho branco puríssimo, ou a própria igreja que vem, a noiva que vem de branco, né? Descendo dos céus. Então o branco sempre transmite essa ideia de pureza, de santidade, né? De salvação. Mas aqui o branco, pelo próprio contexto de julgamento, nós estamos aqui analisando os julgamentos de Deus, ele não pode ser entendido dessa forma. Ele não pode ser entendido dessa forma. Até porque, como eu falei, há uma conexão entre ele e o cavaleiro do capítulo 19, mas há uma dissemelhança também. Ele aparece aqui como um cavaleiro branco, ele aparece aqui com uma coroa, né, como o pastor falou aí, sobre essa coroa. Essa coroa é uma coroa de um vencedor. É uma coroa, o termo que foi traduzido aí por coroa, o termo Stéphanos, indica uma coroa de alguém que conquistou algo. De alguém que conquistou. Então, a ideia de conquista, da coroa de conquista, a ideia que transmite aí o próprio arco que não está entesado, o arco que não está tensionado com a flecha, mas ele está simplesmente segurando esse arco, ele está vencendo e para vencer. A figura desse cavaleiro, ela transmite aqui a ideia ela representa aqui as conquistas, ou o desejo de conquista por parte do homem, um desejo humano de conquistar, de incorporar o mundo todo, numa paz que está acima de qualquer coisa. E aqui eu vejo que essa figura do cavaleiro aqui, ela está associada também com o contexto histórico de João e dos seus leitores, porque eles estão vivendo ali sobre a opressão do Império Romano, que tinha, uma de suas políticas expansionistas, a ideia da paz, a ideia de colocar, de impor a paz acima de qualquer coisa, até mesmo por meio da espada. Mas a ideia aqui não é guerra para fazer paz, mas a paz aqui por meio não de guerra, por causa do arco que não está entesado. Ele não tem uma espada, ele não está aqui para guerrear, mas ele está aqui para conquistar. Sim. Então eu vejo que a figura desse cavaleiro, como eu falei, cada cavaleiro não representa o indivíduo em si, mas representa um conceito, representa algo que está relacionado ao homem. Apesar de que esse conceito de conquista, de paz, ele vai se materializar na figura do anticristo. Sim. Ele se materializa na figura do anticristo, e nós lembramos aqui Daniel 9:27, dos tratados de paz que o anticristo vai promover e vai, então, conquistar o mundo todo por meio da sua grande política, da sua grande seu grande poder de conquista, do seu grande poder de convencimento, da sua grande capacidade política. Então, a ideia aqui não é... Ele representa quem? O indivíduo? Não, eu não penso que ele representa o indivíduo, mas ele representa uma intenção humana de que sem Deus o homem pode expandir o próprio homem por si, conquistando todas as coisas que ele quer conquistar, a paz, o avanço. Eu lembro aqui da teologia liberal que tinha por propósito isso também, de expandir essa condição humana ao máximo que ela puder sem Deus, tirando Deus de cena. A ideia aqui é essa. E ela vai se materializar, sim, na figura do anticristo, lá na frente. Ele vai ser essa figura que é emblemática, que todo esse sentimento humano vai convergir para ela. Então, a coroa de um conquistador, as suas roupas brancas, transmitindo aqui uma ideia parecida com Cristo. Vamos conquistar, vamos conseguir avançar, vamos conseguir... nós vamos conseguir, você pode, nós podemos, juntos. Isso, o livro está mostrando que isso não é possível a não ser por meio do próprio Cristo. Por isso que essa ideia do branco aqui, do cavaleiro branco, que também faz paralelo com o capítulo 19, ela quer mostrar aqui que essa intenção, ela é falsa. Por isso que ela está dentro de um julgamento aqui, né? Por que é um julgamento? Deus está deixando que o homem por si só construa a sua ideia de um cosmos sem Deus,
e ele vai ver as consequências disso. E as consequências são os próximos cavaleiros. Isso. Ótimo. Ainda desse pensamento, né, dessas cores do cavalo, o que você tem a dizer dos cavalos? Né? Branco, vermelho, preto, amarelo. Essas cores têm alguma representação? Por que dessas escolhas e dessas cores? As cores, muitos intérpretes eles têm medo de entrar aí nessa questão das cores. Né? Não, as cores são simplesmente representativas. São simplesmente pontos pitorescos, só para ilustrar, para incrementar a imagem, a figura. Eu penso que as cores elas estão relacionadas, não foram escolhidas aqui por acaso. As cores, elas parecem estar associadas a algum domínio da experiência de João aqui. Há uma conexão entre as cores e os cavaleiros e aquilo que os cavaleiros representam. Como, por exemplo, o próprio cavaleiro branco, como nós vimos, a ideia do cavaleiro branco, que vai ser o cavaleiro branco lá no capítulo 19, aquele que vai realmente resolver o problema. Aqui o cavaleiro branco é aquele que parece resolver o problema, mas não vai resolver o problema. Sendo a cor branca sempre associada a Deus, a Cristo e as coisas que estão relacionadas a Ele, como os seus santos, os crentes, aqueles que vão andar de branco com o Senhor Jesus Cristo. Mas as outras cores, nós, por exemplo, podemos ver ou pensar ou inferir alguma associação, como o vermelho e o cavaleiro que traz ali a morte, né? A ideia de sangue, a ideia de morte, de mortandade. Ou o cavaleiro amarelo ou esverdeado, né? Há um debate com relação a qual tradução seria, qual cor seria essa, relacionada à doença, relacionada à peste, né? Então, João está fazendo esses links das cores com aquilo que os cavaleiros representam. Eu penso que sim. Agora, claro que a gente poderia avançar muito mais quando estudamos a cultura, quando estudamos todos os pontos necessários para fazer uma boa exegese. Mas só o primeiro cavaleiro já nos mostra que a cor tem alguma coisa relacionada com o que o cavaleiro representa. A gente não pode se expandir muito nisso sem ter chão firme para andar. Ótimo, exato. Excelente. O Apocalipse 6 diz o seguinte: e ouvi como uma voz, como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo. Aí a expressão que eu queria que você comentasse é essa: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Explique um pouco essa expressão. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. 6:6. Ok. Então, aqui do 5 e 6, o cavaleiro que representa aqui a fome, né? O terceiro Isso. Cavaleiro que vem, ele é um cavaleiro preto, e diz que ele está com a balança na mão. Então, a figura aqui transmite a ideia de uma consequência do que aconteceu anteriormente, né? Que por si só é uma consequência também do primeiro selo. O homem, por si só, ele vai estragar tudo. Ele vai trazer guerra e a guerra vai trazer consigo a fome. Essa expressão aqui que é bradada, e é interessante que ela é bradada não pelo cavaleiro, né? Os cavaleiros não falam aqui. Ela é bradada pelos seres viventes, pelos seres celestiais, que estão relacionados ao culto a Deus ali, ao redor do trono. Então, essa expressão aqui, a primeira parte dela, ela, que o pastor leu aí, que diz, olha, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Pronto, essa primeira parte aí, a gente pode facilmente identificar que está mostrando a questão da fome e da inflação que vai acontecer devido à guerra. Toda guerra traz consigo problemas econômicos, problemas de caráter econômico. E aqui a guerra vai trazer justamente isso. A pessoa, o valor que alguém ganha por um dia de trabalho não vai ser suficiente para ele se manter naquele dia, porque uma medida de trigo seria uma medida muito pequena para alguém, e 3 medidas de cevada, que seria um cereal inferior ao trigo, provavelmente um cereal destinado aos pobres.
não daria para uma família se manter. Então, a ideia transmitida pela essa primeira parte aí é essa. Olha, não vai dar para você se manter com o que você ganha. Por quê? Porque as coisas vão ficar caras. A balança aí já traz isso aí. A ideia de comer racionado. Aqui a gente lembra de Ezequiel também, que ele traz, ele de uma forma lúdica, de uma forma dramática, ele mostra isso ali por meio da sua própria experiência. Deus mandou que ele comesse ali por um período de tempo racionalmente, de forma racionada. E aí essa comida racionada era uma forma de mostrar que aquilo que ia acontecer depois que Nabucodonosor destruísse o templo e invadisse ali Jerusalém de forma definitiva. A ideia aqui da balança também transmite isso. Essa ideia vai ser reduzida as porções diárias de comida, porque elas vão ficar caras e aquilo que você ganha não vai dar para você se sustentar nem sustentar a sua família. Essa segunda parte, e não danifiqueis o azeite, não danifique o vinho, né? Aí há um debate maior com relação aos intérpretes. Eles não chegam a um consenso, eles vão divagar bastante, eles vão divergir bastante, mas a resposta que eu achei mais interessante foi a resposta do Grant Osborne no comentário de Apocalipse, onde ele vai dizer que essa segunda parte aqui dessa fala, ela está ligada a um fato histórico, do contexto histórico ali do livro de Apocalipse, de uma crise econômica que aconteceu na época do imperador Domiciano, na qual ele sugeriu que se derrubassem as vinhas, as plantações de uva, para que se plantasse cereal, para que as pessoas pudessem, então, comer. Então, a ideia aí de não danificar as uvas, ou as plantações de uvas, ou as plantações de oliva, de oliveira, para que se coloque no lugar disso cereais. A ideia é essa, não danifique, ou seja, não tire as uvas para plantar cereal, não tire as oliveiras para plantar mais cereal para dar de comer às pessoas. Ou seja, haverá um juízo severo aí de restrição alimentar. A ideia transmitida é essa. Aqui eu mais achei convincente por parte aí do Grant Osborne. Faz sentido. Boa explicação, já que o contexto aqui desse terceiro selo é a fome. Né? Do quarto cavaleiro, ele é chamado de morte. Você vai encontrar algumas expressões aqui no versículo 7, que eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho dessa expressão. Por exemplo, o versículo 7 diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Aí no versículo 8 diz: e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E ele dá até o nome, né? Sendo este chamado morte. Aí eu queria que você explicasse as expressões que vêm a seguir. E o inferno estava seguindo. Como assim o inferno estava seguindo? Porque o leitor, quando vai fazer, até aqui, tudo tranquilo. Mas quando diz, e o inferno estava seguindo, aí já merece uma explicação. E foi-lhe dada autoridade sobre... Mas vamos parar aqui. Depois a gente continua um pouquinho do versículo para que você possa explicar esse restante. Mas explica essa expressão. Esse quarto selo, chamado de cavaleiro chamado de morte, e essa expressão, e o inferno estava seguindo. Como assim? Eu também quero deixar aqui para os ouvintes, se você quiser fazer alguma pergunta dos cavaleiros, pode fazer, tá bom? Nós vamos deixar aqui uns 5 minutos ou 7 para que você possa fazer alguma pergunta, se você quiser. Pode postar aqui, que será um prazer o pastor Neto responder. Então, repetindo, fala um pouquinho aí sobre a expressão, e o inferno estava seguindo. Ok. Então, como a gente vem falando, esses 4 cavaleiros, eles representam algo, e nós estamos defendendo aqui que eles representam, em primeiro lugar, intenções humanas,
o homem por si só, quando o homem é deixado por si só, ele vai então governar, vai tentar governar o universo, o mundo, da forma como ele acha, e isso vai trazer simplesmente dificuldades, vai trazer prejuízos, porque ele não sabe governar o universo, ele não sabe governar o cosmos. E aí as consequências disso foi guerra, depois morte, e depois a peste, a fome e a morte, e a peste, que vem por meio da morte, da espada e também da peste, das doenças. Né? O que significa dizer aqui que esse cavaleiro ele é chamado de morte, o seu nome é morte. Então a ideia é da morte sendo personificada aqui. A morte é uma experiência do mundo em desordem. A morte veio depois do pecado. O pecado trouxe a desordem cósmica, a desordem do cosmos. Deus estabelece a ordem, capítulo 1 e 2 de Gênesis, e a desordem vem no capítulo 3, o pecado. Que ressignifica tudo aquilo que Deus organizou. Vai haver uma confusão. E a morte vem com isso. Então, a morte sendo uma consequência, uma experiência aí do mundo desorganizado, do mundo em desordem, que Apocalipse vai mostrar que a intenção de Deus é reorganizá-lo, novo céu e nova terra. A morte aqui, ela é essa figura que é personificada nesse cavaleiro para mostrar a sua intensidade, perdão. Então, a intensidade da morte aí, a morte ela vai ser muito intensa, e tão intensa que atrás dela vem o inferno, que foi traduzido para o inferno aí, que é o... A morte é tão intensa que é como se ela estivesse na frente e o inferno estivesse atrás recolhendo os tantos mortos que ela vai produzindo. O inferno precisa seguir ela para poder recolher os mortos, pegar os mortos. Então, a ideia aqui é da grande quantidade de mortes que vai acontecer, devido à espada, devido à doença e devido também a animais selvagens, né? Animais selvagens. Tudo isso está mostrando o quê? Como eu falei, animais selvagens. João também está se remetendo ao Antigo Testamento, à desordem cósmica. Quando o homem peca, os animais que seriam para que ele dominasse, eles vão entrar em conflito com o homem. Eles vão entrar em conflito com o homem. O homem caído, ele está em conflito com a natureza, a qual ele deveria governar, ser o corregente de Deus. E isso acontece devido à desordem cósmica trazida pela desobediência, pelo pecado. E nós vemos, por exemplo, agora abrindo um parênteses, o contexto lá da entrada de Jesus em Jerusalém, por exemplo. O que é que os evangelistas eles dizem que Jesus montou em um jumento que nunca havia sido montado, por exemplo? É um detalhe que parece que não há nenhuma intenção ali, nenhuma contribuição para o contexto. Já que ele vai entrar como um rei, e por que ele vai entrar num jumento? Sim, tudo bem, está cumprindo o Antigo Testamento. Mas por que é um jumento que nunca foi montado? A ideia do autor ali é mostrar que Jesus, sendo o perfeito homem, uma das ênfases de Lucas, Jesus sendo o perfeito homem, ele é aquele homem que está em harmonia com a ordem, com a natureza. E ele pode montar um jumento que nunca foi montado, e esse jumento não vai entrar em conflito com ele. Como se um homem caído, um homem pecador, fosse fazer a mesma coisa, ele não seria capaz de domar um jumento que nunca havia recebido montaria. Então a ideia ali de desordem cósmica, Jesus é aquele que traz a ordem, e ele vai trazer a ordem. Ele, quando entra como rei ali, ele está mostrando, eu sou aquele que posso trazer a ordem. Eu sou aquele que domina a natureza, que domina o mar, que está bravio. A ideia aqui é a mesma. O pecado, ou a morte, e o Hades, que está atrás da morte, que poderia ser traduzido aqui por sepultura, ou o mundo dos mortos, não está trazendo tanto uma ideia espiritual de condenação aqui, mas simplesmente a intensidade da morte, ela vai ser tamanha que é como se a sepultura estivesse andando atrás, recolhendo. Isso. Excelente a explicação. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo pela boa explicação dessa expressão. E aqui, no próprio texto, no versículo 8, 6, 8, diz, a morte e o inferno estava seguindo, que você explicou
Muito bem. Aí, o restante diz o seguinte, que foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, você já falou, mortandade e por meio das feras da terra. Você falou tudo isso aí, né? Muita gente vai morrer pela fome, a mortandade, as feras. Agora, eu gostaria que você pudesse dar um pouco de ênfase a essa uma quarta parte da terra. Isso é literal, isso quer dizer que um quarto de toda a população mundial vai morrer aqui, logo no início dessa chamada grande tribulação, na perspectiva de que essa grande tribulação é esse período da 70ª semana de Daniel, um período em que Israel vai ser tratado e que a igreja não vai estar mais aqui para participar dessa grande tribulação. Então, como você entende essa quarta parte da terra? É literal? Ok. Então, essa ideia de proporção, essa ideia de proporção numérica aqui, eu entendo que ela seja literal, ela precisa ser entendida de forma literal, porque a própria, como a gente falou sobre morte, ela está em harmonia com o que a figura do cavaleiro ali representa, a intensidade da morte. Não vai ser algo comum, vai ser algo incomum, vai ser algo fora dos precedentes. As mortes pela pandemia que nós estamos vivendo agora não vai chegar nem perto. Vai ser algo fora dos conformes. Então, a ideia ali de proporcionalidade está ligada a essa ideia de intensidade transmitida pela figura. Então, eu entendo que seja literal. A ideia ali é literal. E que há uma grande proporção da humanidade, uma quarta parte da humanidade, vai perecer. Ótimo. E a ideia que você... Quer dizer, é uma explicação, né? Sobre a expressão ali e foi dada. Né? Não sei se você ia perguntar sobre isso. Sim, mas pode falar assim. E assim, mas fala. Foi dada a autoridade. Sim. Foi dada a autoridade, né? Então, quando a gente lê Apocalipse a partir do 6 em diante, antes não, mas a partir daqui em diante, você percebe que aparece uma palavra, um verbo no passivo, que é esse verbo aí, e foi dado. Né? Foi dado, ou seja, ele não tinha, mas ele recebeu. Essa palavra, essa expressão, ela vai se repetir várias vezes daqui para frente. Principalmente quando está relacionado a alguém que vai fazer alguma coisa, alguém que vai agir, uma personagem que vai entrar em ação. Foi dado a ela. Quando João vai falar sobre o anticristo, ele foi dado a ele uma boca para que falasse blasfêmios contra Deus. Então, esse foi dado, essa ideia de foi dado, e isso é interessante que ela começa a acontecer depois do capítulo 4 e 5, capítulo 4 e 5 ali falando sobre o trono de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, que também está associado ao trono, e que é Ele o único aquele que pode desdobrar o livro, abrir os selos, e desdobrar e fazer conhecida aquilo que está no livro. Então, essa expressão ela é muito interessante, e ela marca justamente a ideia de que o Senhor é soberano e Ele está por trás de todas as ações que estão acontecendo aqui. Ele é um passivo, esse verbo ele é passivo, e é interessante que não há um agente, todo verbo passivo precisa de um agente, o agente da passiva, a gente aprende aí em português. Mas não há um agente gramatical nas expressões. Você percebe que não há... Quem foi que deu isso a ele? Nós entendemos que há um agente lógico, a ideia de um linguista chamado Halley. Há um agente lógico por trás dessas ações. Quem é o agente lógico? Capítulo 4 e 5, o Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano sobre todas as ações que estão acontecendo, sobre todos os fatos, sobre tudo que vai suceder, tudo que vai se desdobrar. Então, essa expressão que se repete todas as vezes aqui, quando alguém vai fazer alguma coisa, está mostrando que por trás dessas ações, quem está por trás é o Senhor Jesus Cristo. Quem está por trás é Deus, o seu trono, governando o universo e fazendo convergir para o clímax ali, que é a restauração final da ordem cósmica, que foi desestruturada no início da criação. Isso, obrigado, meu querido. Como falei, se alguém tiver alguma pergunta, nós ainda temos alguns minutos, temos uns 7 minutos, pode fazer sua pergunta, tá bom? Mas as explicações têm sido tão boas que o pessoal está se contentando. São 4 versículos que a gente passou aqui, você passou aqui,
quase 1 hora falando de 4 versículos. Imagine o restante de todo o Apocalipse, né? Quantas horas daria a gente Vixe, falando daria aqui? muitos anos. Muitos anos, né? Mas aí faltou algumas coisas, né? Mas eu queria que, já que ninguém fez perguntas, eu queria que você pudesse falar um pouquinho de quais foram os referenciais que você podia indicar. Apocalipse não é um livro fácil de entender, né? Para que alguém pudesse se aprofundar, ou para que alguém começasse a iniciar, a estudar esse livro, a estudar a Bíblia. É muito maravilhoso ler a Bíblia, estudar as palavras, as conexões, né? Fazer uma boa hermenêutica, tendo como pano de fundo um método literal, gramatical e histórico, que é o que nós adotamos, porque é o melhor, né? Que a igreja não vai passar por essa grande tribulação, por esse juízo tão intenso, como você falou, tão grande, e aqui é só o começo. Imagine o restante, né, do livro, né, das trombetas, das taças. Então, o Apocalipse é maravilhoso, traz essa ideia. Queria que você pudesse ficar à vontade. Nós temos aqui ainda uns 4 minutos. Nesses 4 minutos, eu queria que você pudesse indicar alguns livros e falar alguma coisa, desde que não pudesse passar desses 4 minutos, porque o Instagram não perdoa. Quando chega o horário, ele acaba. É verdade. Ok, então, pastor, na nossa linha de interpretação, né, do dispensacionalismo, infelizmente, na língua portuguesa a gente tem poucos recursos, mas um grande livro que se enquadra nas nossas posições de pré-milenismo e pré-tribulacionismo é um livro que é publicado pela Chamada, se eu não me engano, Quando a Trombeta Soar. É um livraço. Você comprar esse livro, você não vai se arrepender. São vários artigos de vários teólogos dessa linha de interpretação, e eles vão falar sobre vários pontos. Não é um comentário de Apocalipse, mas é um livro que vai ajudar você bastante a entender Apocalipse. São artigos muito bons, muito bem escritos. Há um outro livro muito bom, que é o comentário de Apocalipse do Grant Osborne. Ele não é dispensacionalista, ele é um pré-milenista histórico. Então você vai ler esse livro com um filtro, né? Ele tem muita coisa boa. Ele é muito exegético, a exegese dele é muito boa. Um dos pontos positivos que ele faz, que eu percebo, é que ele coloca várias posições de vários intérpretes de linhas diferentes. Ele cita o Maus, ele cita o Thomas, que é o Thomas, o Robert Thomas, que escreveu um comentário. Ele está associado ao Seminário de Dallas, né? Ele escreveu um comentário de Apocalipse, que é um comentário na linha dispensacionalista, seria um mais top. Mas, infelizmente, ele não está em português, ele está em inglês. Se você lê inglês e você tem condições de comprar esse livro, ele é um comentário, na linha dispensacionalista, o comentário mais excelente que existe à disposição aí do mercado. Há também um outro, que esse agora é gratuito, que é um comentário do Constable, né? Você coloca no Google Constable Notes, notas de Constable. Aí você vai abrir lá um site que tem um comentário de toda a Bíblia. Ele era professor do Dallas, ele escreveu essas várias notas sobre todos os livros da Bíblia, e ele vai seguir essa linha dispensacionalista. E ele tem um comentário ali sobre Apocalipse muito bom também. E um outro livro que pode enriquecer também a sua pesquisa em Apocalipse é o Manual de Escatologia do Pentecoste, que também está dentro da nossa linha de teológica e hermenêutica. Esse foi um dos primeiros que eu li. Eu ainda tenho aquela versão aqui, bem velhinha, né? Mas muito bom. Também faço o coro com todas essas indicações que você fez. Querido, nós estamos terminando aqui. Quero agradecer muito a você, a todos que entraram, aos pastores, aos irmãos, aos amigos. Que Deus abençoe grandemente o seu ministério, a sua família, a sua filhinha, é papai agora. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado por essa excelente aula, que vai ficar gravada. Eu que agradeço, pastor. A oportunidade de estar aqui com o senhor aí falando da palavra de Deus é algo singular. É singular, é delicioso, é maravilhoso. Não tem nada melhor do que a palavra de Deus. Não tem nada melhor. Quero deixar o desafio para vocês. Nós ainda vamos ter lives esse mês ainda sobre o Apocalipse, né? Vamos ter
vamos ter sobre o anticristo, vamos ter sobre a grande Babilônia, com o Randy Cook, que vai falar. Na próxima semana vamos sair um pouco do Apocalipse, vamos trazer Lisânia, que escreveu um belo livro sobre a homoafetividade. O homoafetivo pode ser cristão, então ele escreveu um livro baseado nas experiências pastorais dele. Então, e esses temas que a gente vai trazer aqui. Então, que Deus abençoe, meus queridos, a cada um de vocês. Um grande abraço e, mais uma vez, Pastor Neto, foi um prazer estar aqui com você. Deus te abençoe. Prazer, muito obrigado. Muito Amém. obrigado. Deus abençoe a todos, queridos, e até quinta, se Deus quiser. Um abraço.